sonhos e as empresas a contratarem os candidatos ideais, com soluções digitais e inovadoras. Então, como InfoJobs, nós temos esse compromisso de ajudar os candidatos e também as empresas. E, de novo, vamos lá, vamos começar. Eu acho que todos nós já sabemos, né, já ouvimos algumas vezes a frase que a primeira impressão é a que fica, certo? E é sobre isso que a gente vai falar, sobre primeira impressão, tá? Será que nós, como empresas, nós estamos deixando, nós temos deixado uma impressão positiva para os candidatos? O pessoal está perguntando se vai ficar gravado. Sim, esse conteúdo vai ficar gravado e quem participou vai ter acesso ao conteúdo, daí vocês podem compartilhar com o time de vocês. Tá bom? Espero que ele seja proveitoso a ponto de vocês compartilharem. Estamos aqui para isso, tá? Então, eu acho que essa preocupação que nós temos quanto à primeira impressão, a preocupação que nós temos que ter quanto ao nosso processo seletivo, isso está cada vez mais evidente. Cada vez mais os candidatos eles têm expressado a satisfação deles em relação às plataformas, em relação ao fluxo, em relação ao feedback, né? Cada vez isso está mais escancarado dentro das redes sociais. Eu acho que eu não estou vendo isso sozinha, eu imagino que todos vocês estejam acompanhando essas informações. E eu acho que um dos motivos, né, que traz esse apontamento ou essa insatisfação é justamente o que a gente escolhe, né? Como é que nós, como empresa, como é que nós, como contratantes, estamos utilizando uma plataforma ou como é que nós estamos usando essa plataforma, enfim. Então, tudo isso acaba impactando bastante dentro dessa experiência, tá? E vamos falar sobre isso, que é um conteúdo necessário, e vamos ver como é que eu posso ajudar vocês, como é que o InfoJobs pode ajudar vocês para fazer com que essas pessoas tenham a melhor experiência possível dentro de um processo seletivo. É claro que aqui a gente está falando sobre sistema, aqui a gente está falando sobre fluxo, aqui a gente está falando sobre conteúdo e assim por diante. Tá? Então, a intenção aqui é mostrar para vocês que o processo seletivo ele deve e pode ter um impacto positivo, por mais que o candidato não seja contratado. A gente sabe que dentro de um processo seletivo são muitas pessoas inscritas e muitas vezes um contratado. Agora, como é que a gente faz para que todas essas pessoas que estão inscritas ou que se inscreveram ao processo tenham uma boa imagem, que elas consigam ter refletido a reputação da empresa de vocês como marca empregadora, tá? Em todas as etapas. Então, eu vou me aprofundar melhor no assunto e vou agora mostrar para vocês uma tela, tá bom? Estou aqui vendo o chat, tá bom? Então, um compromisso com vocês. Se eu não vi alguma questão que é importante, me tragam ela, tá bom? Para que eu não deixe nada passar. Mas tudo que eu li até agora era muito relacionado à conexão, tá bom? Então, por isso que eu não vou voltar. Bora, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Me falem se vocês já estão vendo. Imagino que sim. Bom, e eu vou começar. Já me apresentei. Então, eu sou a Ana Paula Prado, a CEO do InfoJobs, e hoje nós vamos falar sobre experiência do candidato e como é que a gente faz para evitar desistências nos processos seletivos, tá bom? E vamos começar falando por que a gente deve pensar, gente, na experiência do candidato. Será que é porque é interessante ou é legal? Não, não é só por isso. Pode ser interessante, pode ser legal, mas é importante para que a gente garanta que o profissional ele priorize as oportunidades na sua empresa, tá? É super importante a gente entender o quão boa está sendo essa experiência. Será que ele vai, de fato, dar prioridade para esse processo ou ele vai dar prioridade para outros processos, tá? Muito importante também porque a gente tem todo um trabalho, e vocês sabem que é um trabalho enorme, tá? Para marca empregadora, né? Para a gente pensar ali quais são os touch points, como é que eu vou comunicar minha marca empregadora, né? Como é que eu vou deixar isso claro para os candidatos. E a gente acaba fazendo que, na hora do processo seletivo, ele não conversa com a marca empregadora, né? Então, isso também pode ser um problema. Além disso, a gente quer atrair melhores talentos de forma espontânea, não queremos? Então, como é que a gente faz para atrair melhores talentos se a gente não dá a melhor experiência? Então, aqui também é um outro ponto. E
muito importante, que aquela pessoa que está participando do processo seletivo, aquela pessoa que teve o primeiro touch point com a sua empresa, que teve o primeiro contato com essa empresa, que ele consiga disseminar um pouco sobre essa experiência, um pouco sobre, talvez ele não entenda, né? Óbvio que a gente não vai conseguir ali ter toda a informação da cultura, ter toda a informação de employer branding, mas o que ele experimentou que ele consiga disseminar, tá certo? Então, o ponto aqui é a gente pensar em dar uma melhor experiência para ele por todos esses motivos. Todos esses motivos são super importantes e relevantes. Eu estou vendo aqui vocês comentando que realmente eles são importantes e vocês trouxeram isso algumas vezes, eu vou falar. Essa experiência ela é importante porque se a gente não tem uma experiência positiva, a gente tem desistência. É isso mesmo, né? Vocês falaram muitas vezes sobre desistência e é justamente isso que a gente chama de drop-off. Né? Então, uma experiência não positiva faz com que a pessoa desista logo de cara de se aplicar àquele processo seletivo, tá bom? Então, a preocupação ela é nossa, em manter aquele processo, manter aquela pessoa dentro do processo, manter aquela pessoa engajada para que, por mais que o processo ele seja longo, ele continue com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Por que a gente deve pensar sobre isso e por que a gente está falando que isso é tão importante, gente? Então, vamos lá. Existem dados, existem pesquisas. Aqui eu trouxe alguns dados da Employer Branding Brasil. Eu imagino que vocês devam conhecer, tá? Mas é uma empresa bastante importante dentro do mercado de Employer Branding. Imagino que eles tenham sido precursores dentro dessa informação. E olha só, uma pesquisa que eles fizeram trouxe que 43,8% dos candidatos dizem que são mais propensos a nunca mais se candidatar a uma empresa após uma experiência negativa. Quase metade, gente. Além disso, 59% dizem que são mais propensos a dizer aos outros para não se inscreverem nas vagas. E 42% dizem que são menos propensos a comprar os produtos da empresa. Então, vejam que, de fato, a experiência do candidato é uma experiência muito parecida com a experiência do cliente. E nós temos que ter isso em evidência. Isso é importante. Então, nós temos que ter essa preocupação. Eu trouxe também aqui o que é Candidate Experience. Né? Então, acho que a gente está falando bastante sobre Candidate Experience, sobre a experiência do candidato, traduzindo para o português. Estamos no Brasil, então podemos traduzir para o português, não é mesmo? Então, Candidate Experience é um nível de relacionamento, que tem com a empresa durante todo o processo seletivo. Vamos lá. Todo o processo seletivo, o que a gente pode pensar aqui? Quais são as etapas de todo esse processo seletivo? A gente está falando sobre busca pela vaga, não está falando de busca pela vaga, porque muitas vezes o candidato está buscando uma oportunidade. Então, quando ele busca a vaga, ele tem a melhor experiência? A vaga condiz com o que foi buscado? Como é que está sendo a candidatura? Depois que a vaga condiz, como é que fica a candidatura? Como é que ficam as etapas depois da candidatura? Qual que é a minha preocupação como empresa em relação às etapas? Como é que é a minha preocupação dentro da entrevista? Então, fui super bem até aí. Pensei em cada um desses pontos, mas a entrevista, ela traduz ou ela conecta com todas as etapas até aqui? E como é que eu estou em relação ao feedback? Meu feedback, ele está sendo consistente? Ele está acontecendo em cada um desses pontos? Fui lá, contratei, encantei, achei o candidato e o meu onboarding. Como é que vem sendo o meu onboarding? E, além disso, como é que eu tenho analisado cada um desses pontos? Então, tudo isso é a experiência do candidato. A gente fala do candidato que buscou. Perdão, gente. Nós estamos falando do candidato desde aquele que buscou, aquele que se aplicou, aquele que passou de fase, mas também aquele que não passou de fase, aquele que fez uma entrevista, aquele que teve feedback, aquele que não teve feedback, aquele que foi contratado, que foi para a etapa de onboarding, ou seja, estamos falando de todos, absolutamente todos. Espera aí que me deu uma crise de tosse, deixa um minuto aqui.
Desculpa, desculpa, gente. Mas, enquanto eu estava aqui na tosse, eu li que algumas pessoas que estão participando do nosso webinar são pessoas candidatas. Então, são pessoas que estão participando de processos seletivos. Muito importante que vocês também estejam aqui, que eu acho que vocês podem também trazer as ansiedades de vocês, os problemas que vocês enfrentam dentro de um processo seletivo, mas óbvio que esse conteúdo, ele é um conteúdo muito feito para a empresa, para fazer com que as empresas elas pensem no processo seletivo, pensem na experiência do candidato dentro do processo seletivo, tá certo? Então, talvez a gente não vá conseguir trazer toda a informação com viés ou com o olhar de candidato, mas eu vou tentar ir pensando aqui, também conto com vocês para trazerem as questões de vocês como candidatos. Bom, então, a experiência do candidato, ela abrange cada um desses pontos dentro do processo seletivo, né? É a experiência do candidato desde a busca até a contratação. E nós temos que ter uma preocupação em cada uma dessas fases e uma preocupação na conexão de cada uma dessas fases, tá certo? O processo seletivo, hoje em dia, ele tem muito uma premissa de marketing. É um funil, né? Aqui não está como um funil, mas é basicamente aquele funil de marketing, o funil do inbound, né? E do inbound marketing, que nós transformamos para o inbound recruiting. Transformamos não, mas o mercado, ele acabou transformando isso. Então, é uma tendência, é o que acontece. E como é que funciona esse funil? Né? Como é que funcionam essas fases? A gente está falando de três fases importantes. A fase de atração, a fase de engajamento e de encantamento. Então, por atração, o que a gente entende? A gente entende que é aquele consumidor, né, aquela pessoa que ainda não foi impactada pela marca, mas que precisa ser atraída para a marca, para que ele consiga converter em uma visita, para depois gerar um contato, e esse contato se transformar num candidato, e esse candidato depois se transformar num funcionário. Vamos lá. Então, na primeira etapa, numa etapa em que a gente está falando ali com um desconhecido, alguém que não teve contato com a sua marca ou que teve apenas um contato com a sua marca como um consumidor, a preocupação em atraí-lo passa pela marca empregadora, passa pela página de carreiras, passa pelo perfil da vaga, passa por diversos momentos, certo? Depois a gente tem uma outra etapa que eu trouxe aquele desconhecido e transformei ele num visitante, ou seja, tem uma boa página de carreira, tem uma vaga que está completa, que interessou, mas como é que eu converto? Eu tenho que converter com experiências boas de candidatos que passaram pelo meu processo seletivo, né? Com, de fato, com a minha reputação, né? Com uma vaga que tenham informações relevantes e que faz com que eles consigam converter. E depois disso, a gente vai, depois de uma conversão, que é o apply, que é o candidatar-se, que aquela pessoa ela vai para o processo seletivo, como é que eu fecho? Eu fecho fazendo com que esse candidato ele continue dentro do meu processo, que ele continue engajado, que ele tenha uma boa entrevista, que essa entrevista seja conectada com as outras fases, que ele tenha feedback. Gente, a gente vai falar muito aqui sobre feedback. O quão importante é o feedback. Está escancarado em todos os lugares que os candidatos eles precisam de feedback. Nós precisamos de feedback. Todos nós precisamos saber onde é que nós estamos, por que nós estamos, como e o que devemos fazer, se nós devemos continuar ou não, tá? Então, aqui é uma fase que a gente tem que ter essa preocupação, né? Então, qual que está sendo a plataforma? Qual que está sendo a experiência desse candidato? Né? Como é que ele está avançando dentro dessa etapa? Porque a próxima etapa, que é a etapa de encantamento, a gente já está falando de converter ele para quase um funcionário. A gente já está falando sobre uma última etapa do processo seletivo, uma etapa que a gente está falando sobre NPS, né, que a gente já pode aplicar um NPS nele para entender como é que foi o processo dele seletivo. A gente está falando sobre já uma colaboração, ele já está conhecendo os gestores, quem são os requisitantes daquela vaga. Tá? Ele já está quase ali no ponto de funcionário, e depois disso, é claro que a gente vai para o onboarding, mas como a gente está falando de um inbound recruiting, então estamos falando de funil. Tá? E como estamos falando de um funil, a gente está falando que tem muitas pessoas, né, cada vez menos, mas muitas pessoas dentro da etapa de atração, menos pessoas dentro da etapa de conversão, mas ainda continuam sendo muitas. Menos pessoas dentro da etapa de fechamento, mas também continuam sendo muitas. Tá? E pouquíssimas pessoas dentro da etapa de encantamento.
Dá para a gente pensar e fazer muito bem só a etapa de encantamento? Dá. Só que veja a oportunidade que a gente perdeu de trazer uma experiência incrível para todas as outras pessoas que estavam dentro das outras etapas do funil e que não passaram até essa etapa de encantamento. Então, dar uma boa experiência, prover uma boa experiência, está em cada uma dessas etapas. Cada um com o seu sentido, cada um com o seu motivo, cada um com o seu momento, né? Eu acho que essa é a palavra, porque cada uma dessas etapas tem um momento diferente, mas devemos dar uma boa experiência em todas elas. Até aqui, ok, gente? Tá fazendo sentido? Estamos indo bem? Só para eu aqui conectar com vocês e entender como é que nós estamos. Então, ótimo. Vamos lá. Então, além da gente falar sobre o inbound, agora a gente vai falar sobre, de fato, ações. Vamos falar sobre ações? Vamos falar o que de fato nós podemos fazer para tornar esse processo seletivo encantador? Que o que eu citei. Não adianta a gente encantar só na etapa de encantamento. Vamos dar uma boa experiência desde o início? Então, é simples, tá bom? Fazer um processo seletivo encantador. Apesar de ser simples, é claro que existe aqui, né, um esforço. Então, é um esforço nosso como recrutador e também um esforço em relação às ferramentas certas. Isso é bastante importante também. Então, vamos lá. Primeiro lugar, ter claro o perfil ideal para a vaga. Muito importante que quem está contratando saiba a pessoa que ele busca, saiba o profissional que ele busca. Então, aqui a gente tem que levar em consideração qual que é o perfil técnico que a gente precisa, qual que é o perfil comportamental que a gente precisa. Além disso, existem alguns outros exemplos de processos seletivos já realizados em que a gente tenha aprendido algo, que a gente tenha que aplicar? Então, por mais que existam muitas vagas, por mais que existam muito processo, por mais que exista um SLA por trás, sabemos de tudo isso, mas trazer aprendizado, né? Deixar processos completos, ter a informação completa dentro do processo seletivo. As coisas mudam, gente, assim, eu sei que os processos eles mudam, né, ao longo do processo mesmo, a vaga ela pode mudar de perfil, o requisitante pode pensar melhor depois de conhecer os candidatos, não tem problema, eu não estou falando sobre isso, eu não estou falando sobre não mudar, mas eu estou falando sobre ter claro no início o que é necessário. Então, conversa com o requisitante, conversa sobre o perfil e assim por diante. E deixar tudo isso muito, que aqui a gente entra já no job description, deixar tudo o que for importante, ou não só o importante, mas eu acho que todos os pontos relacionados à vaga devem estar na vaga. Deixem as informações dentro da vaga. Deixem as informações claras. Elas devem ser atraentes, sim, mas elas também devem ser claras. Quanto mais informação, melhor, tá? Porque, vejam só, aqui a gente tem uma outra questão, uma outra pesquisa, que 35,7% das pessoas dizem que desistem de uma vaga em razão da divergência de informações entre a proposta e o contato com o recrutador. E muitas vezes essa divergência está por falta de informação. Então, pequem pelo excesso. Coloquem. Posso colocar salário? Coloca salário. Essa é uma das maiores reclamações, desculpa, dos candidatos ou das pessoas que estão participando de processos seletivos. Muitas vezes elas não têm claro o que vai ser pago. Ana, mas eu tenho um processo que eu quero levar ele de uma forma em que eu quero negociar. Tudo bem, tá? Eu acho que aqui não estou falando sobre colocar o que não pode ser colocado. Eu estou falando sobre aqueles processos seletivos em que eu já sei o salário que eu vou pagar. Não é negociável. Eu não vou mudar esse salário no meio do processo. Coloca essa informação. Essa informação, ela vai ajudar muito dentro do encantamento e da boa experiência, tá bom? Coloque como confidencial o que realmente for confidencial. Eu sei que processos seletivos podem ser confidenciais, é óbvio, a gente está falando sobre substituição, a gente está falando sobre salário que vai ser negociado, tudo isso eu sei que acontece. Mas o que não precisa ser confidencial, informe. As pessoas, elas querem saber. As pessoas, elas estão avaliando para que vagas elas vão se candidatar e para que vagas elas não vão se candidatar. Então, pequem pelo excesso.
tá bom? Então, uma pessoa que a Marta falou, poxa, você não pode colocar o salário, talvez a faixa salarial. É isso mesmo, Marta. Então, é assim, coloca alguma coisa, né? Coloca algo, porque uma informação é muito importante ali para aquela pessoa. Então, pode trazer maior certeza para ele se candidatar. Vamos lá. Terceiro ponto, facilite o processo. Vocês falaram sobre processos longos. Isso também aparece muito dentro das redes sociais, tá bom? Eu sei que nós, como recrutadores, nós, como pessoas que estamos contratando, queremos testar. Queremos, de fato, saber qual que é o nível técnico, se ele está com inglês fluente ou se ele não está com inglês fluente. Gente, isso faz parte. E realmente nós temos que pensar e nós temos que ter avaliação. Mas o ponto antes, tá, é o seguinte: o que de fato é imprescindível? Realmente essa pessoa ela precisa ter 2 testes de inglês? Ela vai usar ou não? Às vezes aquela pergunta que eu fiz no questionário já basta. E eu posso aplicar um teste de inglês naquela pessoa que já está na última etapa do processo seletivo. Porque ela já me falou que ela tem inglês, ela já fez uma entrevista em inglês. E eu já sei que eu posso aplicar o teste, né, ou pedir o teste de proficiência dentro daquela última etapa. Então, aqui é sempre uma avaliação. Tá? No que eu falei, né, de conteúdo da vaga, quanto mais informação, mais informações, melhor, aqui o menos é mais. Então, as etapas elas precisam ser enxugadas, elas precisam ser assertivas. Temos que ter etapas que realmente são importantes para as empresas. Então, as etapas que realmente são vistas. E aqui, gente, eu me coloco dentro disso. Muitas vezes a gente cria um processo seletivo dos sonhos, em que ele tem 10 etapas. E que ao longo do processo, né, vai passando o tempo, a gente vai deixando de olhar, né, aquelas pessoas que passaram pela etapa A ou pela etapa C. Mas o ponto é voltar a olhar isso. Então, se eu não estou mais olhando a etapa A e a etapa C, tira da frente. Tira essas etapas. Sempre faz uma revisão para que o candidato não tenha que passar por tudo isso. Tá? Então, aqui o menos é mais. Use o que realmente for ser analisado. A empresa que estiver analisando tudo isso, perfeito. E daí o ponto é: vamos tentar fazer essas etapas da melhor forma possível? Será que o candidato ele tem que passar por essas etapas tudo no mesmo momento? Será que a gente não consegue espalhar passar essas etapas num tempo? Então, hoje ele se aplica e ele faz o teste de português, ele faz o teste de raciocínio lógico, e amanhã, aquelas pessoas que passaram por essas 2 fases, elas fazem algumas outras etapas? Eu vou falar daqui a pouco sobre automação, e a automação ela ajuda exatamente nisso. A gente colocar as pessoas em etapas no momento certo, para que ela continue engajada, para que ela continue feliz, para que ela continue dentro do seu processo e para que ela não saia fazendo um comentário como esse, tá? A gente trouxe aqui, né, o pessoal que fez a apresentação e ajudou na apresentação, eles trouxeram vários prints de comentários dentro das redes sociais sobre experiência de candidato, tá bom? Então aqui eu não vou ler, mas eu imagino que vocês já estejam lendo. E o ponto é a gente evitar isso. O ponto é a gente evitar esse tipo de comentário, tá bom? Uma outra pesquisa, para 26,4% dos entrevistados, um processo com muitas etapas é o principal ponto negativo do recrutamento. Ele entra, ele já vê aquele bando de etapa, ele sai. Ele sai. Então, vamos vestir a roupa dele, né? Eu acho que é bacana ter empatia. Realmente a gente precisa mostrar todas as etapas? Porque às vezes aquela pessoa que não passou pelo teste de português, ela não tem o porquê fazer o teste em inglês. Não tem o porquê, né? Vamos pensar em automação. Então, vamos lá. Outro ponto, tá? Vou aqui fazer um parênteses antes de continuar. Drop-off. Drop-off, gente, é o seguinte. Fiz super bem a busca pela vaga, consegui atrair. Muitas vezes eu investi em ter a minha vaga em muitos canais, tá? Porque, de fato, acontece esse investimento, né? Eu quero que a minha vaga esteja em muito.
eu investi no meu microsite, minha página Trabalhe Conosco, enfim. Só que eu estou deixando de ver quantas pessoas chegam até a minha vaga e desistem de se candidatar. Elas não continuam, elas não fazem o apply, elas não se candidatam, porque elas já ali, elas falam, isso não é para mim. Não é para mim. É para uma pessoa que está num outro nível, é para uma pessoa que tem uma competência muito diferente da minha. E você está perdendo bons candidatos por isso. Então, analisem drop-off. Analisem quantas pessoas chegam até vocês, chegam até a sua página, chegam até o seu processo seletivo e não estão concluindo, e não estão continuando. Tá? Trouxe aqui 3 dados. Primeiro deles, 35,7% dizem que desistem de uma vaga em razão da divergência de informações entre a proposta e o contato com o recrutador. Acho que a gente já falou disso anteriormente, né? Dentro da vaga, quanto mais informação, melhor, para que a gente não tenha problema de comunicação. Mais de 70% dos candidatos não se inscrevem a uma vaga se levar mais de 15 minutos para ser concluída. Eu falei também, acho que a gente falou anteriormente. Vamos pensar em automação? Vamos pensar em fazer processos curtos para que ele consiga hoje ele se dedica 15 minutos para a sua empresa, amanhã ele se dedica mais 15, e depois de amanhã ele se dedica mais 15. E ele vai tendo feedback, ele vai se engajando, ele vai continuar empenhado em passar dentro daquele processo seletivo. Outro dado, 60% dos candidatos abandonam uma candidatura no meio devido à sua duração ou à complexidade. Gente, mais do mesmo. Não é mesmo? Então, aqui, quando a gente fala em processo, quando a gente fala sobre digitalização, é saber usar bem a digitalização. Tá bom? Então, vamos lá. Bora, vamos para o próximo recurso. É preciso inovar. Falei sobre digitalização. Então, vamos inovar dentro da digitalização? Vamos deixar esse processo seletivo mais atrativo? Vamos usar a gamificação, por exemplo. A gamificação é algo em que, talvez, dentro da gamificação, a gente consiga fazer com que o candidato fique um pouquinho mais de 10 minutos dentro do processo. Mas, sem a gamificação, eu acho bastante difícil. Gente, eu estou vendo diversos comentários, eu confesso que nesse momento eu não estou conseguindo ler. Vou ver se o pessoal aqui me mandou alguma coisa que eu tenha que ficar atenta, mas não, tá? Estou vendo muitos comentários, mas eu imagino que esteja tudo ok, tá? Vamos pensar em gamificação, vamos deixar essas etapas mais interessantes, essas etapas mais atrativas. E quando a gente fala de gamificação ou quando a gente fala de inovação, a gente pode pensar em uma simulação da rotina da empresa em forma de jogo. A gente pode pensar em pequenas tarefas e recompensas quanto a essa tarefa. A gente vai ter a mesma informação final. Vou usar de novo o inglês. Criando tarefas e oferecendo recompensas, a gente vai saber o nível dele de inglês, assim como colocando ele de frente com um teste, com diversas questões, com um cronômetro rodando. Vocês não concordam? Que a gente vai ter o mesmo resultado? Ana, mas ele pode consultar. Ok, né? Eu acho que daí são vários outros detalhes que a gente pode conversar sobre, né? Sobre depois. Mas dá para a gente pensar em como tornar essa experiência melhor. Além disso, aumente o status do candidato a cada tarefa realizada, então deixe ele muito ciente que ele está indo bem. E planeje uma apresentação criativa, planeje uma apresentação dinâmica. Mais uma pesquisa aqui, para 26,4% dos entrevistados, um processo com muitas etapas é o principal ponto negativo do recrutamento. Gente, isso aparece muitas vezes, eu acho que a gente vai falar, que eu falei lá no começo para vocês, a gente fala muito sobre isso porque isso é o que está mais em evidência dentro das redes sociais. Mais em evidência quando a gente conversa com candidatos. Mais em evidência quando a gente percebe processos seletivos com um drop-off muito alto, ou seja, pessoas que desistem, tá bom? Outra dica que nós temos aqui, para tornar o processo seletivo encantador. Feedback. Feedback, gente, vamos lá, que eu falei, todos nós precisamos de feedback, não é mesmo? Então, tem uma vaga, tá, que ela tem que fazer, tem 50 etapas, porque realmente precisam de 50 etapas, e aqui eu não julgo, tá? Existem processos que, de fato, são processos grandes, processos demorados, processos com muitas informações, tá bom? Com muitas avaliações, e cada empresa sabe da sua necessidade. De novo,
Eu acho que aqui a gente não está para julgar, acho que todo mundo entende qual é o seu mercado, qual é a sua necessidade. O ponto é que aqui a gente está falando sobre experiência, e quando a gente fala sobre experiência, como é que a gente faz para que aquela pessoa que está passando por 50 etapas, passe por essas 50 etapas de forma positiva, e que entenda, isso é muito importante, e que entenda que ela passou ou ela não passou. Vamos lá, e eu acho que aqui, um outro ponto. O candidato, ele fica muito feliz com o feedback positivo. Eu não tenho dúvida. Eu acho que o que o candidato quer é receber aquela ligação ou receber aquela mensagem de que você foi contratado. Só que a gente falou do funil, não falou? Nós não falamos que tem muito mais candidatos ali dentro do processo de busca ou dentro do processo de inscrição do que o contratado? Como é que a gente faz para que o candidato ele tenha consciência de que muitas vezes ele vai receber o feedback, mas vai ser um feedback negativo? Então, em primeiro lugar, é gerar essa consciência. E nós, como InfoJobs, temos muito essa preocupação de gerar a consciência de que muitas vezes o feedback vai ser negativo, mas o feedback ele continua sendo necessário. Então, se ele não passou desses 50 testes, ele não passou do primeiro, fale que ele não passou. Já fale. Já fale que não vai rolar uma próxima etapa. Rolar é feio. Não vai acontecer uma próxima etapa. Ele não vai continuar dentro do processo. Porque ele vai deixar de se aplicar, não se aplicar, mas ele vai deixar de ter essa ansiedade quanto ao processo seletivo e ele vai partir para outra. Né? Então, tentem automatizar, contem com ferramentas que automatizem esse processo, deem feedback a cada uma das etapas. E dar feedback a cada uma das etapas é muito importante. Ele passou pela 1, passou pela 2, passou pela 3, passou pela 4, passou pela 5, não passou pela 6. Não passou pela 6, muito obrigada até aqui. Você foi muito bem, mas você não passou na 6ª. Agora, aquele que está na 43ª etapa do teste, ele já recebeu 43 sims. Olha o quão engajado ele está. E talvez ele receba um feedback. E eu vou construindo esse feedback a cada uma dessas etapas. Eu tenho mensagens diferentes para cada uma dessas etapas. Mas eu tenho mensagem. Eu tenho informação. Eu passo para ele. Eu sou transparente. Eu estou preocupada com a experiência dele. Tá bom? Então, acho que quando a gente fala sobre preocupação de experiência, preocupação com a experiência, preocupação com a informação, a gente está falando sobre reputação da empresa, como eu disse anteriormente, tá? A gente está falando sobre experiência, como, né? A gente está falando sobre isso, mas existe também um compromisso com aquela pessoa que se encantou pela sua marca, né? Então, eu estou atendendo ali, eu estou conseguindo falar com ele. E ele vai, a partir disso, pensar ou se especializar ou se aprimorar. Talvez ele vá usar essa informação. Então, cuidado com as mensagens, tá bom? Cuidado com o que vocês passem, mas passem. Passem informação. Né? Contem com sistemas que vocês consigam dar um retorno em cada uma dessas etapas. Tá? Isso é primordial. Não adianta a gente falar de um feedback só depois de alguns dias, quando já passou pela entrevista presencial. Ou entrevista, desculpa, né, por vídeo, enfim. Né? Não dá. Não dá para a gente gerar essa ansiedade. As pessoas, elas estão mais ansiosas. A gente sabe como é que está o nosso mercado de trabalho. E eu tinha esquecido o que eu ia falar, mas agora relembrei e vou falar. A preocupação, ela não pode ser maior por nível hierárquico. Nós sabemos que talvez contratar um diretor seja difícil e a gente tenha uma rotina diferente, tá? Mas todos os níveis hierárquicos merecem atenção. Então, a gente pode dar o feedback, sim, para o diretor, para aquela cadeira maior, mas a gente também pode dar o feedback para todas as outras pessoas, de todos os outros níveis hierárquicos, com todos os outros perfis. Aqui não importa, né? O importante é falar para eles que eles passaram ou eles não passaram. E claro que eu estou dando uma mensagem super rude aqui, passou, não passou, mas a construção da mensagem tem que estar na mão de vocês. Tem que refletir a cultura da empresa, tem que refletir a marca empregadora. Tá bem? Vamos lá, que tem alguns slides aqui ainda, talvez eu esteja atrasado, o pessoal vai me dar uma bronquinha. Bom, aqui eu adiantei, então. Comunicação transparente, tá bom? Então, contato automatizado.
usem a automação a favor de vocês, mesmo antes da entrevista. Já falem que vai ter um processo de entrevista, já falem quais são as expectativas e assim por diante. Façam uma comunicação personalizada, é o que eu falei para vocês, comunicando a marca, preocupada com o employer branding, com a forma como vocês se comunicam, utilizando a mensagem de vocês, né? Como vocês passam a mensagem, tá? Tenham diálogos em diversos formatos, então por apresentação, por e-mail, por mensagem, por vídeo, usem e abusem da comunicação. A comunicação, ela traz transparência, a comunicação, ela gera uma boa experiência, a comunicação vai garantir o engajamento daquelas pessoas no processo seletivo de vocês, tá bom? Orientem sobre próximos passos, como eu disse anteriormente. Muito bem, você passou no teste de inglês. Agora, a próxima etapa, que acontecerá amanhã, conta com XYZ. Informe. Pequem pelo excesso em relação à comunicação. Olha só, mais um dado aqui. 39,5% das pessoas consideram que a comunicação transparente é uma das práticas com maior importância para o recrutamento humanizado. É o que eu falei. São pessoas, né, o que nós estamos falando muito, né, sobre Pandapé, sobre processo seletivo, sobre digitalização. Digitalização não pode ir contra a humanização. Digitalização, ela nos traz uma maior qualidade do tempo. Então, eu consigo utilizar o tempo de uma melhor forma possível, mas não que isso faça com que a gente não que a gente deixe de lado que aquelas pessoas que estão se candidatando, as pessoas interessadas na minha oferta, elas são pessoas, elas precisam de retorno, elas têm ansiedades, né? Elas estão ansiosas para passarem no processo seletivo, elas estão ansiosas porque elas estão desempregadas, elas estão ansiosas porque elas querem mudar de emprego, elas estão ansiosas porque elas foram ranteadas. Muitas vezes alguém que foi ranteado, a pessoa estava trabalhando bem, tranquila, numa boa, e ela foi ranteada. A partir do momento em que você é ranteado, você já gera uma ansiedade naquela pessoa. Não é porque ela está bem, não é porque ela está bem empregada, que ela não está ansiosa, né? A gente gera muitas vezes ansiedade. E a comunicação é o que nos faz... É o meio para uma boa experiência do candidato. Vamos lá. No InfoJobs, né, no Pandapé, e aqui é importante falar sobre isso, porque eu acho que a gente falou sobre... Eu falo muitas vezes a palavra importante, mas porque tudo é muito importante dentro da experiência do candidato, mas o Pandapé, ele é um software, né, que tem todo isso que eu falei sobre automação, você pode personalizar a mensagem, você pode colocar a próxima etapa do processo seletivo para acontecer daqui 10 dias, ou amanhã, ou daqui 2 dias, ou daqui a algumas horas, enfim, cada uma dessas etapas com automação. E nós temos a preocupação com a experiência do candidato, até mesmo porque o Pandapé, ele é um software desenvolvido, que foi desenvolvido pelo InfoJobs. E o InfoJobs, ele tem uma preocupação com as duas pontas. Ele quer atender muito bem as empresas, mas ele também quer atender muito bem os candidatos, né? Nós temos a maior base de dados do mercado justamente por isso, porque nós trazemos muitas candidatos para o nosso portal, muitas pessoas para o nosso portal. E nós queremos que elas estejam satisfeitas. E estar satisfeitas, além de conseguir um bom emprego, é conseguir se aplicar a várias vagas e ter uma boa experiência, tá certo? Aqui nós trouxemos a Brasil Risk, que é um cliente do Pandapé, então é um cliente que já utiliza o nosso recurso, tá? E aqui eu trouxe algumas aspas deles, tá? Então a Brasil Risk é uma empresa humanizada, todo o processo foi muito bem esclarecido, tanto por e-mail quanto pessoalmente, o retorno super rápido. Desculpa, gente, são avaliações de candidatos em relação a Brasil Risk utilizando o Pandapé, tá bom? Desculpa, mas acho que agora ficou claro. Então, a Brasil Risk é uma empresa humanizada, todo o processo foi muito bem esclarecido, tanto por e-mail quanto pessoalmente, e o retorno super, super rápido. O gerente de RH, quem conduziu o processo, é muito atencioso e disposto a sanar todas as dúvidas. Infelizmente, eu não fui aprovada, mas valeu participar do processo em uma empresa cuja cultura é voltada para a valorização das pessoas, tá bom? Então, aqui tem 3 aspas que eu vou deixar vocês lerem, tá? Relacionadas aos candidatos que participaram de processos dentro da Brasil Risk, pessoas que não foram aprovadas, porque aqui é o cuidado, né? O encantar aquela pessoa do última etapa do funil é importante? Sim, mas não esqueçam que tem muitas outras pessoas que passaram no processo seletivo de vocês e que talvez essas sejam mais difíceis de serem encantadas, mas elas não podem ser menos importantes. Todas as etapas são muito importantes, tá bom? Outro ponto. Então, fui lá, contratei.
Então, conseguir fazer o encantamento até aquela última etapa, até a pessoa escolhida, até a pessoa que, de fato, passou no meu processo seletivo. Só que o meu processo seletivo, ele continua, não continua? Porque a gente ainda tem uma etapa de contratação. Então, também precisamos nos preocupar com a admissão daquele profissional, né? Então, se ele fez tudo de forma digital, se ele fez tudo de forma, né, bastante automática, se ele contou com recursos tecnológicos, por que a gente não continua contando com recursos tecnológicos para a admissão? Muitas vezes a gente pede para ele juntar toda a papelada, né, juntar todos os documentos dele, né? Vamos tentar fazer isso online? Né? O Pandapé, por exemplo, ele consegue ajudar a fazer isso online. Então, a gente já tem um recurso de admissão digital em que ele continua tendo uma boa experiência até a etapa da contratação. Foi contratado, documentou, fizemos o contrato CLT ou qualquer tipo de contrato que ele tem, um contrato de estágio, enfim, realizamos a etapa, agora vem o onboarding, que também precisa ser positivo. E a experiência do colaborador a partir do onboarding, ela continua. Obviamente, é uma preocupação que a gente tem como RH, mas aqui, valorização, pertencimento, integração, quais são as possibilidades, qual o desenvolvimento e a retenção, tudo isso a gente precisa trabalhar dentro do onboarding, tá bom? Então, terminou o funil do inbound recruiting? Terminou. Só que essas pessoas, elas continuam tendo contato, obviamente, agora são trabalhadores, são colaboradores, são prestadores de serviço, enfim, são pessoas que estão trabalhando para a sua empresa e que a gente deve continuar tendo uma preocupação, tá bom? Outras duas pesquisas, vamos lá. Mais de 30% das empresas passaram a usar a admissão digital em 2021. Vejam isso. Nós começamos lá no momento de pandemia, muitas empresas começaram a contratar por um ATS. Né, elas estavam buscando software de recrutamento e seleção. E agora elas estão começando a estender essa busca, né? No ano passado elas começaram a estender essa busca, porque estou encantando dentro do meu processo seletivo, mas como é que eu posso continuar encantando? Dentro da admissão, tá bom? Além disso, boa, Cristiane, o modelo home office também fez com que isso viesse mais à tona. Então, nós não estamos indo até a empresa com aquela papelada embaixo do braço, né? Eu tenho que mandar essa papelada por foto, por e-mail, enfim, né? Como é que eu posso deixar isso tudo dentro de um sistema, né? E um outro ponto, agora esqueci o nome, mas vamos lá, sobre dados, a nova lei de proteção de dados, LGPD. LGPD também foi um impulsionador para essa tomada de decisão. Então, nós precisamos de recursos que nos auxiliem e que nos deem segurança quanto à LGPD. Então, nós como RHs, nós como recrutadores, né, nós como empresas, nós temos que nos preocupar com isso, tá bom? Outro dado, no modelo tradicional, cerca de 76% dos contratados entregam documentos com dados faltantes ou incorretos, porque também tem esse ponto, né? Então, além da pessoa, muitas vezes, ter que se deslocar ou ter que mandar tudo, né, por imagem, por e-mail, enfim, muitas vezes ela não tem um documento, ela não se atentou, porque é uma lista imensa, não é? Aquela mesma lista que apareceu ali do post, das etapas do processo seletivo, é a lista da documentação. E, gente, passa. Tem alguma coisa que passa, né? Então, por isso que um sistema ajuda bastante, porque tem etapas, né? Assim como o processo, ele também tem etapas, e que ele vai concluir cada uma delas e o documento ele não falta, o documento ele não tem como continuar se ele não enviar aquele documento, enfim. E aqui a gente também economiza muito tempo, né? Economizamos tempo nosso dentro da contratação, dentro do departamento pessoal, enfim, e também economizamos tempo daquela pessoa que está se deslocando ou enviando a documentação. Vamos lá, o que mais que nós temos por aqui? Employer Branding, que foi como nós iniciamos, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, tá? A reputação positiva da marca de vocês, ela precisa ser resguardada, ela precisa ser cuidada, ela precisa estar conectada com fornecedores que tomem cuidado em relação a isso. Então, cuidado com as escolhas de vocês, porque isso pode impactar negativamente. E acho que foi o que eu falei no começo. Existe um trabalho enorme, um trabalho hercúleo quanto à marca empregadora, quanto à reputação de marca. E que isso não seja prejudicado por uma escolha dentro do processo seletivo ou por uma má experiência dentro do processo seletivo.
tá bom? Marca empregadora, ela está em todos os processos, em todos os momentos, né? Eu sei que a pessoa ainda não é um empregado, a pessoa ainda não terminou a contratação, mas às vezes a pessoa que teve um primeiro contato com a sua empresa já pode ter um problema por conta do recurso utilizado. Bom, vamos lá. Outras duas informações. 76,2% dos respondentes afirmam consultar páginas de opinião pública e redes sociais antes de se candidatarem a uma vaga. 70,2% dos profissionais acreditam que a reputação da marca diante dos funcionários é um fator importante ou muito importante ao aceitar uma proposta de emprego. Temos que nos preocupar com marca empregadora sempre, e vamos lá. Uma coisa é a experiência daquele candidato dentro do processo seletivo e a conexão dele com a marca empregadora. Outra coisa é como a reputação da sua marca está no mercado, tá? Porque as pessoas, elas buscam. Nós buscamos informação antes de tomarmos decisões. Então, naturalmente, as pessoas elas têm acesso a essas informações. No InfoJob, nós temos aproximadamente 11 milhões, tá, de avaliações de funcionários e ex-funcionários das empresas. Aqui tem um QR Code. Se vocês quiserem saber como é que está a reputação da empresa de vocês, podem apontar o celular e vocês podem ali buscar o nome da empresa de vocês e analisarem como é que está isso. Mas as pessoas, de fato, buscam essa informação. E é muito importante que essa plataforma, que esse sistema que vocês utilizam, estejam conectados com avaliações, porque vocês minimizam esse trabalho. Vocês colocam o candidato, a pessoa, direto em contato com essas avaliações. Acaba sendo muito mais simples, muito mais rápido. E, de novo, o que é simples, o que é rápido, faz com que ele tenha uma melhor experiência, faz com que a gente minimize drop-off, faz com que a gente minimize pessoas que desistam do seu processo seletivo. É transparência. Transparência é o lema, tá? Nós temos que ter tudo muito evidente, tá bom? Então, dentro da página pública do InfoJobs, você consegue editar a sua vaga, você consegue editar a sua página, foi lá, viu a avaliação da sua empresa, tá? Por mais que você ainda não utilize o InfoJobs, aquela página da empresa é uma página em que vocês podem editar. Vocês podem colocar logomarca, vocês podem colocar a informação sobre a empresa, tá? Vocês podem acompanhar os comentários, vocês podem reunir essas avaliações, tá? E, a partir daí, atrair cada vez mais talentos de forma espontânea para a sua marca. Tá? São muitas avaliações, são 11 milhões de avaliações. Nós somos a plataforma com mais avaliações no mercado, então muito importante que vocês estejam atentos a isso, porque é um resultado de todo o trabalho de Employer Branding. Eu acho que aqui a gente está terminando, tá bom? Mas o que eu quero... Ou não, peraí. Sim, estamos indo para a finalização. Vamos digitalizar para otimizar, vamos digitalizar para dar uma melhor experiência para o candidato, com transparência, com objetividade, com acompanhamento em tempo real, com um processo simples, claro, isso é super importante para o candidato. Então, dentro do Pandapé, vocês conseguem ter todo aquele fluxo de automação que eu comentei anteriormente, desde a triagem do currículo até o envio de testes, fluxos personalizados, comunicação e, o mais importante, dando feedback para todos em todas as etapas. Aqui nós temos algumas empresas que já fazem parte, que já utilizam o Pandapé, que já utilizam o Pandapé como recurso para contratar, que hoje dão uma boa experiência para os candidatos, que hoje conseguem ter processos mais rápidos, processos com mais eficiência, tá? Então, depois a gente pode mandar todas essas avaliações, mas mesmo, né, porque eu estou aqui com um tempo super curto, vocês depois podem acessar, tá? Aqui só para vocês. Acompanhem o InfoJobs, acompanhem o Pandapé nas redes sociais, todos esses cases, todas essas avaliações e aspas e comentários, vocês podem encontrar através das nossas páginas. Solicitem também um contato. Se vocês quiserem mais informações do Pandapé, vocês não vão se arrepender, solicitem um contato aqui que a gente também pode demonstrar em tempo real para vocês. Mas, gente, vamos lá. Agora, ganhadores, daí eu faço o fechamento. Nós já temos os ganhadores, tá bom? Nós temos ganhadores. André Figueiredo, Wagner de Souza Barros, Vivian Costa, Emanuela Martins e Adriana Barbosa. Parabéns, tá? Nós vamos entrar em contato
com vocês para a gente ali combinar como é que vai ser a entrega desse fone, tá bom? Dos fones que vocês ganharam. E estou muito feliz, eu espero que tenha sido um conteúdo relevante para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, de fato. Eu espero que vocês consigam utilizar no dia a dia de vocês. Fico super à disposição, nós, como InfoJobs, ficamos à disposição de vocês. Como eu falei no início, o Pandapé, ele é um software de recrutamento e seleção desenvolvido pelo InfoJobs, tá? O InfoJobs ele já oferece diversas soluções para o RH. Nós completamos na última semana 18 anos, nós estamos com 45 milhões de perfis cadastrados e a nossa preocupação é conectar os candidatos com as empresas, é fazer com que as pessoas elas conquistem o emprego dos sonhos e as empresas consigam contratar de forma eficiente, tá bom? Então, quem quiser conhecer mais sobre o Pandapé, quem quiser mais conhecer sobre InfoJobs, fiquem à vontade, o convite está feito, nos acompanhem nas redes sociais. Muito obrigada, de fato, e até a próxima. Se eu fiquei devendo alguma resposta, depois a gente também manda para vocês, tá bom? Muito obrigada, obrigada de verdade. Tchau, tchau.